discutir com vocês um tema muito atual. É o tema que toca na questão da separação dos pais, do divórcio. Eu vou tentar abordar, além de dar recomendações para os pais, tentar abordar também a coisa a partir da ótica da criança. Porque muitas vezes as pessoas que se separam, os adultos, pensam mais a partir da sua ótica do que propriamente a partir do olhar da criança. E para a psicanálise, o que importa é entender propriamente como a separação, o divórcio dos pais pode afetar o desenvolvimento psíquico, como isso pode facilitar o aumento, de certas possibilidades doentias, como isso pode estar vinculado a desdobramentos doentios na vida adulta. Então é importante iniciarmos dizendo que quando nós falamos do casamento, quando nós falamos da família, há sempre algo real, um plano real e um plano ideal. Nós sabemos muito bem que quem casa, não casa para se separar, para se divorciar. Na verdade, no ideal, tradicional, o casamento deveria ser para sempre, até a morte das pessoas envolvidas. Mas não é isso que tem acontecido. Na verdade, a contemporaneidade marca um novo ritmo. As pessoas se separam cada vez mais cedo, o número de divórcios é muito grande. E como eu trabalho dentro do consultório, eu sei bem que em alguns casos a separação é mesmo a melhor via, é a melhor possibilidade para se preservar a dignidade das pessoas envolvidas. Se não há mais amor, não há motivos para que a relação se mantenha. Ela não pode se manter só às custas da aparência. Isso não funciona. O mundo emocional, o mundo afetivo, é um mundo de forte envolvimento. Então, se você não está mais envolvido, você vai viver uma solidão a dois. Mas o que quero hoje destacar é aquilo que acontece à criança. É aquilo que acontece, muitas vezes, ao adolescente. Por quê? Porque o adulto, cedo ou tarde, ele acaba por superar aquela crise, aquela separação. Com o tempo, ele volta a amar, ele volta a deslocar o seu afeto para outras pessoas. Mas e o filho? Como é que fica? Não fica muito confortável. Por quê? Porque a partir da ótica da criança, a ideia da separação está sempre vinculada a uma ameaça de amor. Eu quero que vocês entendam bem aí. A criança, se pequena, ela nem sabe muito bem o que é um divórcio, o que é uma separação. Na verdade, ela tem uma posição que nós chamamos de narcísica. Narcisicamente, ela está interessada no que vai acontecer com ela. Por isso, o que ela teme verdadeiramente é não ser mais amada pelos pais. Com o fim do casamento, os pais deixarem de amá-la. Então é lógico que essa posição egoísta da criança é uma posição básica. Entendam que eu não estou colocando aqui nenhum peso moral negativo. A criança é assim, a essência da criança é o egoísmo. Ela pensa nela. Por isso, se os pais estão se separando, ela se importa, ela se afeta por causa dela. E os pais precisam ter a consciência de que o como se separam é até mais importante do que o próprio fato da separação. Porque se tiver que ocorrer mesmo a separação, esse evento acontecerá. Não haverá condição de minimizar
eternamente, né, a falta de sentido de uma relação. Mas a questão mais importante dentro desse contexto hoje abordado é como poupar a criança. É como fazer com que a criança entenda que mesmo os pais se separando, o amor que é devido a ela não se modificará, não se transformará de uma forma negativa. Os pais, se possível, até mesmo juntos, né, devem dizer à criança pequena que ela é muito importante para os dois. Não importa, né, se os dois ficarão juntos ou não, o mais importante é fazer com que a criança se assegure de que o amor dado a ela não deixará de existir com o fim do casamento. Daí então, né, pode-se conversar a dois ou separadamente com a criança, dizendo, né, afirmativamente que ela é muito importante, muito significativa para os dois. É aí que entra uma questão moderna e muito importante. Modernamente se fala de alienação parental. A coisa mais negativa é, por exemplo, a mulher denegrir a imagem do homem, ir contra, né, a imagem do homem. Dizer que, por exemplo, o pai não presta, o pai está abandonando tanto a ela como o filho. Eu já ouvi tudo isso no consultório. Mães perversas, que são mais egoístas do que a própria criança. A criança ser egoísta é uma coisa natural. Agora, o adulto já deve ter treinado o seu altruísmo, o seu apego narcísico aos filhos. Mas não é isso que sempre ocorre. Ao contrário, né? É comum as mães atacarem muitas vezes os pais e vice-versa, os pais as mães, para tentar, numa postura de rivalidade, numa postura de combate, ser mais amado do que o outro. Na verdade, a criança sofre um processo de embotamento. No mais profundo, é muito comum ela não conseguir amar nenhum dos dois depois disso. Por quê? Porque a criança naturalmente quer se apegar tanto à mãe como ao pai. Por isso, a alienação parental deve ser evitada profundamente. Aquele que conversa com a criança deve ressaltar as qualidades, né, do outro. Deve ressaltar as qualidades do pai. Mesmo que ele tenha falhado como homem, a criança não quer saber disso. Então, pode-se ressaltar que fulano é ótimo pai, sempre te amou, sempre esteve próximo de você e continuará próximo. Da mesma maneira, o homem deve ressaltar essas qualidades, né, da sua ex-esposa. Dizer à criança que a mãe é um ser muito importante, um ser que deve, na verdade, ser reconhecido pela criança como um dos seres mais importantes, né, para o seu suporte emocional. Dizer que a mãe sempre demonstrou amor. Por isso, né, mesmo que ele tenha que deixar a criança com a sua ex-esposa, dizer à criança que ficará tranquilo, porque sabe que ela estará sendo protegida, cuidada por uma boa mãe. Essas falas vão fazer com que lentamente a criança comece a se adaptar ao novo ritmo. Aí o novo ritmo, né, no começo, é algo estressante tanto para a criança como para os adultos envolvidos, né? Ou seja, a criança passa a visitar duas casas, há a ideia exatamente, né, de se estabelecer os dias de visitação, os dias em que a criança pode passear com a mãe ou com o pai.
Então isso tudo normalmente gera um certo estresse. Mas é importante os adultos não jogarem esse estresse nas costas da criança, não deslocar aquilo que não está bem resolvido na mente deles, né, na mente da criança. Quantas vezes, né, o fato do antigo cônjuge passar a namorar uma outra pessoa pode gerar uma fúria naquele que ainda não está namorando. E a partir disso tentar sabotar a imagem, né, do antigo marido ou da antiga esposa para os filhos. E o que eu quero que vocês entendam bem é que essa estratégia não traz nada de bom para a criança. Se os adultos envolvidos amarem verdadeiramente a criança, se preocuparão em poupá-la, se preocuparão em fazer com que ela fique razoavelmente ilesa em relação àquilo que acontece no mundo adulto. É lógico, né, que a criança sofre o impacto da separação. É como se o seu mundinho desabasse. Ele estava diante há pouco do pai e da mãe. De repente ele muda, né, de mundo. Ele percebe que o pai já não está mais presente, a mãe não está mais presente. Ele vai ter que se adaptar. Num sentido psicanalítico, podemos dizer que acontece um processo de luto. A antiga relação morre e a criança precisa de um certo tempo de adaptação. Agora, a coisa mais importante nessa adaptação é como os adultos reagem, como os adultos se comportam diante do evento da separação. Quando os adultos são imaturos, egoístas, estão mais interessados, né, neles do que na criança, tudo pode dar muito errado. Por quê? Porque eles começarão a usar a criança como se fosse uma flecha, um dardo para afetar o outro. Há aqueles que cronicamente, né, mexem na cabeça da criança para desestabilizar o antigo companheiro. Isso, acima de tudo, é muita crueldade. A coisa importante a se fazer é entender que você vai continuar a sua vida e a criança que está montando a vida dela precisa também de estabilidade. Se você não quer prejudicá-la, se você não quer acabar com as suas possibilidades futuras, tem que se pensar profundamente em deixar a criança feliz, equilibrada, fazer com que ela ultrapasse esse período da melhor forma possível. Quando estiver com a criança, não ficar remoendo coisas da antiga relação, não aproveitar para ficar jogando, né, na cara da criança coisas que você não resolveu com o seu antigo parceiro ou parceira. O mundo da criança é um mundo muito diferente do mundo dos adultos. O que ela precisa é entender que a separação não é o fim do mundo. A separação é apenas um evento que vai se repetir de muitas maneiras. Ela terá que se separar de amigos, ela vai ter que viver a morte de pessoas amadas, ela vai ter que sair de um serviço para outro. Ou seja, o adulto vai conviver, né, rotineiramente com a ideia de fim, separação, desapego. E uma separação na infância deve ser uma preparação para que o adulto depois não se dissolva, não se desmanche ao perceber o fim de um estágio, de um período, né, de um ciclo. É uma maneira de treinar a criança quando a separação acontece bem. Como é que acontece bem? É lógico que, como eu disse, causa sempre feridas, mas você não deve ser um motivo a mais para que a criança se desespere.
Não modifique a sua relação emocional, afetiva diante da criança. Continue a ter interesse nas coisas da criança. Perceba que talvez o rendimento escolar piore nesse período. É normal a criança ficar introvertida, algumas crianças ficam mais agressivas. Mas o importante é continuar a conversar com a criança, perceber que logo isso vai passar. Se imaginarmos isso como uma crise, nós estaremos dentro da situação desse facilitador, dessa ponte que a criança usará para ultrapassar aquele momento difícil. Quando o adulto está deprimido, angustiado, desesperado também pela separação, a dificuldade, da criança passar de um estágio para outro é muito mais difícil. É normal que ela fique, infelizmente, presa à crise da separação. Em um outro momento, vou voltar a falar sobre essa questão, vou aprofundar um pouco. Nesse vídeo, nessa aula, você aprendeu, que você não deve impactar negativamente a criança por algo que não é dela propriamente. Há problemas que você vai ter que resolver com o seu parceiro, com a sua parceira. Se você decidir se separar, se divorciar, essa é uma decisão sua. Como se diz no adágio popular, existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho ou filha. Um abraço e até a próxima vez.